Eu convido a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós a abrimos e a lemos, mas só o Senhor pode abrir a nossa mente, o nosso coração, para que a compreendamos de modo efetivo, Pai. Há muitos irmãos aqui, Senhor, cansados e sobrecarregados por diversos motivos, Pai. Há muitas pessoas ansiosas, preocupadas, tristes e angustiadas, Pai. Mas o Senhor é o Deus que provê descanso, Pai. Por isso nós te pedimos nessa manhã que o Senhor conceda, através da tua palavra, o descanso que todos nós precisamos, Pai. Que ao sairmos daqui, o nosso coração esteja cheio de alegria e júbilo e satisfação no teu Filho Jesus, Pai. E que isso seja alívio para a nossa alma e também para o nosso corpo, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe nessa manhã, falando ao nosso coração, Pai. No nome do teu Filho Jesus, oramos. Amém. No início da década de 80, foi lançado um filme que posteriormente acabou sendo muito premiado, chamado Carruagens de Fogo. O filme mostra a história de dois corredores, com perdão da pronúncia aqui, Eric Liddell e Harold Abrams, que buscavam uma vaga na equipe do Reino Unido a fim de disputarem as Olimpíadas que aconteceriam em 1924 em Paris. Eu não quero dar nenhum spoiler, se é que existe spoiler para filme de quase 4 décadas, mas basicamente o filme traz, no seu ponto-chave, no momento mais alto, o dilema que Liddell enfrentava, porque a sua prova classificatória, que o colocaria dentro da equipe e posteriormente o levaria às Olimpíadas, havia sido marcado para um domingo. O problema é que Liddell era um missionário escocês, de família religiosa, e ele viu o domingo como um dia santo e exclusivamente separado somente para os atos de piedade. Então, ele decide não correr. Depois o filme conta como esse problema foi resolvido. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para um outro aspecto que o filme traz. As diferentes formas que Liddell e que Abrams viviam os seus objetivos. Enquanto Liddell corria por prazer, para glorificar a Deus com o talento que ele havia recebido do próprio Deus, Abrams corria por autoafirmação, pela necessidade de redimir a sua história através do seu próprio sucesso. Ele desejava, antes de tudo, provar o seu valor a si mesmo e também provar o seu valor para os outros. A máxima de Abrams era: eu tenho apenas 10 segundos para provar a minha existência.
Enquanto isso, Lidel dizia o seguinte, certa vez ele disse o seguinte à sua irmã: Deus me fez veloz, e quando eu corro, eu sinto o seu prazer. A parte interessante nesse aspecto que o filme retrata, e que muitas pessoas não percebem, é como esses pensamentos, essas crenças, acarretaram a vida dos dois corredores. É interessante que o filme retrata Abrams cansado o tempo todo, mesmo nos momentos em que ele estava descansando. Enquanto isso, Lidel é retratado como alguém completamente descansado, mesmo nos momentos em que ele estava se esforçando muito para ganhar a competição. E o filme propõe de forma indireta essa reflexão. Por quê? Por que Abrams está sempre cansado, mesmo quando ele está descansado? E Lidel está sempre descansado, quando ele está se esforçando muito. Existem 3 coisas que eu e você precisamos saber a respeito dessa passagem que nós lemos, antes de nós compreendermos os convites que Jesus fez ao povo judeu. A primeira coisa é a seguinte: qual era o propósito de Mateus ao colocar esse relato exatamente nesse ponto do seu evangelho? Veja, Mateus escreveu o seu evangelho visando atingir o público especialmente judeu, diferentemente de Marcos, que escreveu para um público que estava em Roma. Mateus quer mostrar ao povo judeu que Jesus era o Messias prometido lá no Antigo Testamento. Jesus era aquele que haveria de vir, aquele que os profetas tanto falaram. Então Mateus escreve o seu evangelho com o propósito de mostrar para os judeus que o Messias já havia chegado, que a raiz de Davi, aquele que reinaria sobre Israel, já estava naquele momento entre eles. E como que Mateus faz isso? Basicamente mostrando a autoridade de Jesus sobre tudo e sobre todos. No final do capítulo 7, você vê Mateus relatando que a multidão ficava maravilhada com os ensinamentos de Jesus, porque ele não falava como os escribas e os fariseus, ele falava como alguém que tinha autoridade. As pessoas ficavam encantadas e maravilhadas com a autoridade de Jesus no seu falar. Mas não somente isso, Jesus também tinha autoridade sobre as doenças. Ele fazia o cego ver, ele fazia o paralítico andar, ele curava todas as sortes de doenças entre as pessoas. Ele tinha autoridade sobre o mundo físico. Ele dizia para a enfermidade se retirar de uma pessoa e ela imediatamente se retirava. Jesus tinha autoridade também para curar aqueles que se chegavam a ele. Mas não somente isso. Jesus tinha autoridade também sobre o mundo espiritual. Até os próprios demônios reconheciam que Jesus era o Filho de Deus. Isso está lá no capítulo 9, um pouquinho antes do nosso texto. Quando Jesus atravessa o lago, os demônios, endemoniados gadarenos, perguntam para Jesus: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Jesus tem autoridade sobre os demônios, sobre o mundo espiritual. Ele diz, ele ordena, e imediatamente os demônios deixam aquelas pessoas. Mas não somente isso. Jesus tem autoridade sobre os elementos da natureza. Jesus manda o vento se acalmar e o vento se acalma. Ele fala com o mar e o mar imediatamente o obedece. E lembre-se, para um judeu, o mar era a maior força natural que existia. E só havia uma pessoa capaz de dominar a fúria do mar. E essa pessoa era o próprio Deus. Então, quando Jesus vem e começa a demonstrar os seus milagres, Mateus está dizendo ao seu povo, ao público que ele escreveu: olhe, esse é o próprio Filho de Deus. Somente Ele consegue fazer as coisas que Ele faz, e isso mostra quem Ele é. Ele é o Messias prometido, Ele já chegou, Ele é a raiz de Davi, Ele já está em nosso meio. Mas ao mesmo tempo que Mateus retrata o poder, a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, ele retrata também a empatia de Jesus aos sofredores. Jesus se compadece dos aflitos.
Jesus é empático ao sofrimento dos humildes. Isso está lá no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças, você vai ver vários exemplos disso. E nesse momento, Jesus, se compadecendo dos cansados e dos sobrecarregados, faz um convite muito especial àquelas pessoas. Ele diz: venham até mim e eu vos aliviarei. Mas qual que é a parte interessante disso? É que nesse momento, Mateus está praticamente dividindo o seu evangelho. Até o capítulo 11, Mateus descreveu sobre a autoridade, sobre o poder de Jesus. E a partir de agora, Mateus começa a mostrar os caminhos que conduziu Jesus até a cruz. E exatamente nesse momento, Mateus coloca esse texto. É como se Mateus estivesse dizendo para o seu leitor: Jesus, o Filho de Deus, todo-poderoso e soberano, Ele tem um convite muito especial para você. Ele tem uma promessa de alívio e descanso para você. Mas continue lendo. Deixa eu mostrar para você o preço que Ele vai pagar para poder sustentar a promessa que Ele está fazendo para você agora. Deixa eu mostrar para você o que vai suceder com Ele, para Ele garantir que haja descanso para você. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira coisa que nós precisamos saber a respeito da organização do Evangelho de Mateus. O segundo ponto, como nós já falamos, Jesus está se dirigindo a um público judeu. Ele está falando com os judeus, convidando aos judeus que eles venham até Jesus para encontrar alívio. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é a seguinte: por que os judeus estão cansados e sobrecarregados? Basicamente, são dois aspectos que os colocam naquela condição. Em primeiro lugar, eles estavam cansados por causa do pecado que havia sobre eles. Você sabe muito bem que Deus criou o mundo com perfeição. Deus criou o homem com perfeição para que ele encontrasse em Deus o seu descanso diariamente, mesmo em meio às atividades que ele iria desenvolver. Lembre-se de que o próprio Deus descansou ao final da sua obra. E isso não significa que ele estava cansado, porque o Senhor nosso não se cansa nem se fadiga, mas significa que ele separou um dia para se alegrar, para se contentar com aquilo que ele havia feito. E a ordem dele é que as pessoas, que Adão e Eva encontrassem nele o descanso diário, a alegria diária, a satisfação diária. Mas com a queda, com o erro e o pecado dos nossos primeiros pais, o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação, de modo que nós agora estamos, a princípio, separados do descanso que o próprio Deus provê. E as pessoas só poderão encontrar descanso quando elas se voltam novamente para o seu Criador por meio de Jesus Cristo. Então, não é errado eu e você afirmarmos que toda a criação, a não ser que ela esteja em Cristo, ela está experimentando uma situação de cansaço, carregando o peso dos seus próprios pecados. Em segundo lugar, existia uma outra questão aqui que colocava ainda mais peso sobre aquele povo. Porque lembre-se que as lideranças religiosas da época eram os escribas e os fariseus. E eles tinham um modo completamente errado de lidar com a primeira questão, a questão do pecado. Jesus, falando sobre eles, diz o seguinte em Mateus 23: eles atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos, nem com um dedo, querem movê-los. O fato é que os escribas e fariseus ensinavam que para conseguir alcançar o favor de Deus, o povo precisava, antes de mais nada, obedecer à lei de Deus. Eles precisavam ser perfeitos na obediência da lei de Deus. Só depois disso, eles teriam então o favor de Deus sobre eles. O problema é que quem consegue ser perfeito, quem consegue ser perfeitamente obediente à lei de Deus? Que ser humano pecador consegue cumprir à risca toda a lei de Deus? Nenhum.
Só que os fariseus, eles mostravam, aparentemente, eles se colocavam como aqueles que cumpriam, quando de fato eles estavam muito longe da lei de Deus. E isso gerava um peso enorme sobre o povo, porque o povo dizia, nós não conseguimos ser como essas pessoas, eles são perfeitos, mas nós não conseguimos. Na verdade, eles estavam sendo sinceros, apenas não estavam vestindo uma máscara de aparência, de religiosidade, mas diante dessa situação, com os próprios pecados e com a lei dos fariseus colocada sobre os ombros deles, eles se encontravam extremamente cansados e sobrecarregados. A terceira coisa que eu e você precisamos saber, antes de olharmos para esse texto, é o que é um jugo. O que significa essa palavra aqui, quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, ou porque o meu jugo é suave? Bom, no Antigo Testamento a gente tem duas referências sobre essa palavra. A primeira dela nós encontramos no livro de Samuel, e significava, basicamente, um pedaço de madeira que era colocado entre dois bois. Esse pedaço de madeira sobre os dois bois faziam os dois andarem de forma alinhada. Dessa forma, as cargas que eles levavam eram divididas por igual entre eles. Ou seja, não haveria um boi que carregaria um peso maior, nem o outro boi que ficaria sobrecarregado por causa daquele tronco que equilibrava o passo dos dois. Também esse jugo era usado por algumas pessoas. Eles colocavam sobre os ombros deles esses pedaços de madeira, e dividiam a carga para que nenhum lado ficasse mais pesado e ficasse sobrecarregado. Então, o jugo basicamente significava isso no Antigo Testamento. Só que quando se inicia ali o Novo Testamento, essa palavra acabou ganhando um novo sentido. Nos dias de Jesus, esse termo passou a caracterizar uma gama de ensinamentos religiosos que as pessoas tomavam em conhecimento e tentavam viver conforme esses ensinamentos. Então, na época de Jesus, haviam muitos rabinos, e era comum as pessoas perguntarem, qual jugo você carrega? Eu carrego o jugo do rabino fulano de tal. E você? Não, o jugo que eu sigo é daquele professor, daquele mestre. Enfim, a palavra então ganhou o sentido de você deixar sobre você e tentar viver conforme os ensinamentos de determinado líder ou mestre. Dito isso, para a nossa edificação, eu quero refletir com você nessa manhã, respondendo a seguinte pergunta. O que eu e você precisamos fazer para que nós experimentemos um verdadeiro descanso em nossas vidas? A resposta para essa pergunta se encontra nos 3 verbos imperativos que estão aqui no nosso texto, as 3 ordens ou os 3 convites que Jesus faz àqueles que estão o ouvindo. Esses 3 verbos, vinde, tomai e aprender, são os 3 caminhos que Jesus propõe aos seus ouvintes para que eles encontrem descanso, antes de mais nada, na pessoa dele. Então vamos ver cada um deles e depois a gente vê como isso aplica a mim e a você. Em primeiro lugar, no versículo 28, Jesus diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A primeira coisa que a gente precisa saber aqui é o que significa ir a Cristo. Será que Jesus está apenas dizendo àquele povo, cheguem mais perto, se aproximem de mim? Não, a ideia aqui é a mesma que João traz no seu Evangelho. João 6,35, Jesus diz o seguinte, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Ou seja, ir até Jesus significa simplesmente crer nele, ter fé naquilo que ele diz, em quem ele é e no que ele fez. E note que fé, basicamente, é a composição de 3 elementos: conhecimento, convicção e confiança. Você primeiro conhece a Jesus, você conhece os ensinamentos que ele propõe. A partir daí você passa a ter convicção naquilo que ele fala e naquilo que ele faz. E posteriormente isso se transforma numa confiança extrema, de modo que até a sua própria vida é transformada por aquilo que você aprendeu.
Fé, basicamente, é a composição desses 3 elementos: conhecimento, convicção e confiança. Então, o que Cristo está fazendo aqui é dizendo àquele povo: creiam em mim. E aí Jesus, então, passa a mostrar para quem aquele convite é endereçado. Quem deveria crer em Jesus? Todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Veja, primeiramente, esse convite é estendido a todas as pessoas, todos. Mas ele acaba sendo específico, porque ele diz: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. E geralmente, quem são os que estão cansados e sobrecarregados? Aqueles que têm condição da sua realidade. Um pouco antes, Jesus já havia dito no capítulo 9, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Então a ideia aqui é que Jesus está convidando aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que têm condição da realidade na qual eles se encontram, a crerem em Jesus. E qual é a promessa que Jesus faz a essas pessoas? A promessa de alívio. Jesus diz: e eu vos aliviarei. É interessante aqui, porque Mateus usa um verbo no futuro da língua grega. E o verbo no futuro indica certeza. É como se Jesus estivesse dizendo ao seu público: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu certamente vos aliviarei. Em mim vocês encontrarão descanso. Em mim vocês encontrarão a paz que vocês tanto procuram. Essa é a ideia, esse é o primeiro convite que Jesus faz àquele público. E como que a gente pode aplicar isso a nós? É comum eu e você acreditarmos que um não cristão certamente está cansado e sobrecarregado. Afinal de contas, ele não segue, ele não tem o único que pode prover alívio e descanso verdadeiro. As pessoas que não conhecem a Cristo geralmente buscam desesperadamente descanso, alívio em algo ou alguém que não o próprio Deus. É por isso que a gente vê tantas pessoas buscando alívio em dinheiro, em cargos, em trabalho, em bebidas. E aqui um parênteses: nós estamos chegando na época de carnaval, e é provável você, jovem, que você veja em suas redes sociais muitas fotos de amigos e conhecidos aparentemente felizes, com bebidas, festas, pegação, diversão. Não se engane, isso é tudo ilusão. Quando a festa acaba, quando o outro dia vem, o vazio permanece. Não se iluda com isso. Mas nós sabemos que essas pessoas que não conhecem a Cristo, elas vivem cansadas e sobrecarregadas, buscando alívio em qualquer coisa que traga alegria e satisfação para a vida delas. Mas se você for bem sincero com você mesmo, você sabe que em determinados momentos, você também se sente cansado e sobrecarregado. Mesmo conhecendo a Cristo, mesmo dizendo crer em Jesus, por vezes eu e você experimentamos cansaço e nos sentimos sobrecarregados. Basicamente, como eu já disse, isso acontece por 2 motivos. Primeiro, pelo peso do pecado que habita ainda na nossa natureza. Nós já fomos libertos do poder do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, e isso significa que eu e você podemos viver uma vida glorificando a Deus e buscando a santidade, como foi lido aqui no começo do culto. Mas também nós fomos livres do poder, da pena do pecado. Ou seja, Jesus Cristo já pagou o preço do pecado por nós. Mas nós ainda não fomos livres da presença do pecado. Eu e você ainda experimentamos as inclinações pecaminosas da nossa velha natureza. E isso por vezes nos cansa. Mas o que nos sobrecarrega ainda mais não é apenas o fato de nós experimentarmos e vivermos em um mundo quebrado pelo pecado, mas é que por vezes nós deixamos de ir buscar a solução para esse problema
em quem realmente pode oferecer uma solução para nós. E nós começamos a tentar a ser o nosso próprio Salvador e o nosso próprio Senhor. E isso se manifesta de muitas formas. Pode se manifestar através de uma capa de religiosidade. Não, porque eu vou à igreja todo final de semana. Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa. Pessoas que pensam dessa maneira, elas estão dizendo o quê? Eu não preciso de um Salvador. Eu sou o meu Salvador. Eu mesmo cumpro a lei. O problema é que elas não veem que esses são alguns aspectos da lei. Mas existem outros milhares que ela não consegue cumprir. Ela não pode ser o seu próprio Salvador. E esse peso do legalismo sobre ela sobrecarrega, traz cansaço, traz desânimo. Porque no final das contas, a consequência do legalismo são apenas duas. Ou a pessoa é um pseudo-orgulhoso, ela fica falsamente sentindo orgulhosa. Olha como eu sou bom, eu cumpro a lei de Deus, eu sou um exemplo de cristão. O que é uma mentira, nós sabemos, porque todos nós temos pecados e, no final das contas, o mínimo pecado nosso agride ao Deus Santo infinitamente, de modo que eu e você podemos ser condenados por Ele. Pecados que nós nem mesmo sabemos. Então ela pode se tornar um falso orgulhoso, ou ela pode se tornar alguém desesperado. Eu não dou conta de obedecer. O fim do legalismo das pessoas que vivem sobre uma capa de religiosidade são apenas esses dois. Ou ela está falsamente orgulhosa, ou então ela está desesperado. Mas existem outras maneiras de nós tentarmos também ser o nosso próprio Salvador. Quando nós tentamos redimir a nossa história e dar sentido para a nossa existência e trazer significado para a nossa vida através dos nossos próprios atos. Quando eu tiver uma esposa, um esposo, então eu serei feliz. Quando eu conquistar aquele cargo na minha empresa, quando eu chegar lá, ou quando minha conta bancária estiver suficientemente gorda para eu não precisar me preocupar com o dia de amanhã, então eu descansarei, eu encontrarei alívio. De outra maneira, essas pessoas estão dizendo mais ou menos o seguinte: a salvação pertence a mim, eu sou o meu próprio Salvador. Quando eu conseguir fazer aquilo que eu acho que é preciso fazer, então eu encontrarei o descanso que eu preciso. Mas o fato é que eu e você não podemos nos salvar. Porque eu e você não suportamos nem a exigência necessária para ser o perfeito Salvador, nem o peso que Ele carregou para se colocar nesse lugar. Eu e você somos cheios de pecados, de falhas e de inclinações pecaminosas. Nossos próprios projetos de vida já estão comprometidos com as inclinações pecaminosas do nosso coração. Nós não conseguimos ver nem mesmo o dia de amanhã, nem nos assegurar que amanhã estaremos vivos. Nós também não podemos obedecer completamente, perfeitamente à lei de Deus, embora isso não tire de nós o dever de viver sobre a lei de Deus, de viver em santidade. Nós não suportamos o peso de ser o nosso próprio Salvador, e isso nos cansa e nos sobrecarrega. Eu acho muito interessante um aspecto que William Hendricks traz aqui sobre esse texto, quando ele diz que o fato de nós vivermos cansados e sobrecarregados espiritualmente traz consequências até mesmo físicas para nós. Pessoas que estão constantemente ansiosas, temerosas, angustiadas, buscando trazer significado e sentido para a própria existência, são pessoas que logo vão passar a sentir no seu próprio corpo o peso de tentar redimir a sua própria história. Da mesma maneira que pessoas que encontram em Deus a paz que excede todo o entendimento e que dizem para si mesmas, eu não posso, eu não sou um suficiente Salvador, são pessoas que sentem no corpo a paz que Deus concede a elas em espírito. É muito interessante essa colocação que Hendrick faz. Nós não conseguimos ser Jesus Cristo.
E todas as vezes que nós tentarmos sê-lo, nós viveremos cansados e sobrecarregados. Então a pergunta para você nessa manhã, nesse primeiro ponto é: você se encontra assim, cansado, sobrecarregado? Qual parte da sua vida, ou qual momento da sua história não tem sido colocado aos pés daquele que é suficiente, Salvador? É provável que exista algo ali que esteja cansando você, sobrecarregando você. O segundo ponto, no versículo 29, Jesus diz apenas em uma frase: tomai sobre vós o meu jugo. O que significa tomar o jugo de Cristo? Como eu já disse, jugo naquele contexto significava carregar os ensinamentos de alguém. Então, o que Jesus está dizendo é mais ou menos o seguinte: se comprometam com os ensinamentos que eu estou propondo a vocês, e então vocês encontrarão o descanso que vocês tanto desejam. Isso significa se comprometer com Cristo. Comprometer com aquilo que Ele diz: tomem sobre vós os meus ensinamentos. Veja, não se trata apenas de admirar o que Cristo diz. Algumas pessoas dizem: Cristo tem palavras tão bonitas. Sim, é verdade. Mas Cristo não tem apenas palavras bonitas, Ele tem palavras de vida e de morte. O Evangelho é a salvação somente para aqueles que creem. Para os que não creem, é uma sentença de morte. O que Jesus está dizendo é o seguinte: não apenas me admirem, mas creiam, vivam os ensinamentos que eu estou propondo para vocês, e a nossa aplicação aqui nesse ponto caminha nesse sentido. Só existe verdadeiro descanso quando nós vivemos uma vida fundamentada no Evangelho. Qualquer crença, comportamento, hábito que não está de acordo com a mensagem do Evangelho, consequentemente, inevitavelmente, produzirá em mim e você cansaço. Então a pergunta que nós devemos fazer quando nós estamos cansados e sobrecarregados é a seguinte: em qual mentira eu tenho crido? E como isso tem se traduzido em um comportamento na minha vida que não estão de acordo com o Evangelho? Quando nós não vivemos fundamentados na mensagem do Evangelho, nós experimentamos cansaço, nós experimentamos um sobrepeso sobre nós. Em terceiro e último lugar, para encontrarmos descanso, nós devemos aprender de Cristo. Está aí no versículo, também em sequência, no versículo 29. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O que significa aprender de Cristo? Cristo está dizendo aqui aos seus ouvintes: não apenas conheçam os ensinamentos, ou vivam os ensinamentos que eu estou propondo. Tenham um relacionamento pessoal e diário comigo. Aqui existe um chamado ao discipulado. Cristo está dizendo: aprendam de mim, ou seja, aprendam comigo. Se relacionem diariamente comigo, não apenas acreditem que cumprir os ensinamentos basta, vocês precisam também viver diariamente se relacionando comigo. O cristianismo, antes de ser uma gama de ensinamentos, é, antes de mais nada, uma pessoa. E só existe cristianismo quando há relacionamento genuíno com a pessoa de Jesus. Mas algo muito interessante que Jesus coloca aqui. Ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Qual é o oposto de mansidão? Ira. Qual é o oposto de humildade? Orgulho. Pergunta:
O que geralmente as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas têm em comum? Em última instância, orgulho e ira. Um povo, uma pessoa que está tentando ser o seu próprio salvador ou alcançar por meio da sua obediência méritos diante do Senhor, essa pessoa ou esse povo é autossuficiente, não precisa de Cristo, ela só precisa dela mesma. O que é isso? Orgulho. E a primeira reação dessas pessoas, quando são criticadas pela sua postura, ou quando se deparam que elas não são realmente autossuficientes e que elas realmente precisam de Salvador, qual geralmente é a primeira reação? Ira. O que Jesus está dizendo é o seguinte: aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E a minha mansidão aplicada a você através do Espírito Santo, e a minha humildade aplicada a você através do Espírito Santo, produzirá no seu coração alívio, satisfação e alegria que você precisa. Aprender de Cristo é o que nós precisamos. Então, a pergunta para a gente encerrar esse terceiro ponto é que, se nós estamos cansados e sobrecarregados, é provável que em algum momento no nosso cristianismo, nós deixamos de ver a fé como relacionamento pessoal com uma pessoa e passamos a acreditar que se trata apenas de cumprir ordens e obedecer a ensinamentos. Você não pode cumprir a lei de Deus. Eu não posso. Agora, com a santidade de Cristo aplicada a mim e a você, é possível que nós vivamos de modo santo também, com a palavra de Deus colocada. Eu não posso, você não pode, Cristo pode. Mas olhe como Cristo encerra o seu discurso no versículo 30, e nós também encerraremos a mensagem. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por quê? O jugo de Cristo é suave e o fardo que Ele oferece é leve. Simples. Porque o jugo duro e o fardo pesado, meu e seu, foi colocado sobre Ele na cruz. E Ele, como suficiente Salvador que é, Ele absorveu a ira de Deus que era endereçada a mim e a você. E agora Ele oferece para você descanso, paz, alegria, a satisfação que eu e você tanto queremos. Cristo não oferece um fardo leve e um jugo suave, como se isso não tivesse custado nada a Ele. Custou. Custou o peso da ira do seu próprio Pai, quebrando e moendo Ele na cruz do Calvário. E aí, depois então de vencer a morte, Ele diz para mim e para você: tomem sobre vós o meu jugo, carreguem sobre vós o meu fardo, porque ele é leve, ele é suave. O fardo pesado já foi aniquilado na cruz. O preço dos seus pecados já foi cravado em mim na cruz do Calvário. Você não precisa mais carregá-los. Você não precisa mais viver tentando ser o seu próprio Salvador, porque você já tem um Salvador perfeitamente suficiente, capaz de prover a você a alegria e a satisfação que você tanto deseja. Você pode encontrar o descanso que você precisa por causa da cruz de Cristo. E mais uma vez, o convite que Ele fez um povo àquele dia é o mesmo convite que Ele estende a você nessa manhã. Venham até mim, tomem sobre vós o meu leve jugo e aprendam de mim, e vocês encontrarão um descanso que vocês tanto desejam. Vamos orar?